E o relatório da Polícia Federal entregue ao STF com informações sobre as relações entre Dias Toffoli e o Banco Master revela indícios de crimes que podem ter sido cometidos pelo ministro. A corporação entregou o material ao presidente do STF na última segunda-feira, porque, de acordo com a lei orgânica da magistratura, a polícia não pode, na verdade, prosseguir com uma investigação envolvendo um integrante da Corte sem autorização do Supremo. Diante dos achados apresentados pela PF, revelando conexões entre o ministro Toffoli, o Resort Itanhaém e Daniel Vorcaro, o ministro Edson Fachin optou por abrir uma arguição de suspeição. Na reunião de ontem, os ministros rejeitaram essa arguição de suspeição contra Toffoli e consideraram, então, que todos os atos do magistrado no processo eram legítimos. Piotr, você comentou isso no bloco anterior. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se encontrou com o Edson Fachin no início desta semana para levar um relatório ali de 200 páginas, porque tinha encontrado indícios, conversas do ministro Dias Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro, com o cunhado o Zettel também, enfim. E ele levou tudo aquilo para o ministro Edson Fachin, sabendo justamente que para fazer a investigação de uma autoridade ele precisa da autorização do Supremo Tribunal Federal. O que fez o ministro Edson Fachin? Vamos apresentar essa arguição de suspeição e levou para o plenário do Supremo Tribunal Federal, que desaguou nessa nota que estamos aqui comentando. Mas o delegado da Polícia Federal fez o seu papel. E não é que ele estava investigando o ministro Dias Toffoli, ele estava investigando Daniel Vorcaro e o caso Master. E aí foram reveladas conversas envolvendo o ministro Dias Toffoli. Aí ele parou tudo e falou, bom, vou pedir para o presidente orientação do que fazer a partir de agora, que não daria para ser com o relator, que era o próprio supostamente investigado, Piotr. Paula, acho que você foi a todos os pontos aí. Eu não tenho mandato para defender a Polícia Federal, aliás, tenho críticas à atuação da Polícia Federal recentemente em todos os casos que ela trabalhou ali ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Já as expus aqui, são críticas que na democracia são permitidas. Embora tenhamos vivido momentos de regime de exceção aí ao prender jornalistas que se manifestavam apenas na crítica jornalística. Mas vamos lá. A Polícia Federal faz uma investigação. Aí ela começa a ver coisas que citam uma autoridade, no caso o ministro Dias Toffoli. Ela foi ao presidente da Corte e fala, e agora, faço o que diante disso? Só não posso levar o Toffoli. O que pediu o Toffoli que levasse tudo ao gabinete dele. Aí veio aquela crítica completamente absurda, não, porque a polícia não pode... Mas a polícia não fez, tanto que ela não indiciou, ela só viu indícios. Aí sim, ela falou, tenho aqui informações que incriminam, que podem levar, obviamente, a culpa do ministro Toffoli no caso como um todo. Bom, aí o Supremo encontrou essa saída completamente estapafúrdia porque não tem previsão legal, mas aí a gente volta ao ponto inicial, né, Paula? O que tem previsão legal das últimas coisas que o Supremo tem feito que assombram o país, dessas coisas que têm assombrado o país? Né? O processo da trama golpista como um todo, o ministro Alexandre de Moraes em nenhum momento se declarou suspeito e a Corte, de forma corporativa, permitiu que aquilo acontecesse. A Corte, parte da imprensa, e parte da sociedade, parte da academia, como a gente viu. A gente só não pode esquecer, porque este caso do Vorcaro, este caso do Banco Master, este caso que agora envolve o Toffoli, uma vez que se consiga, obviamente, já o afastamento do Toffoli do caso, essa investigação vai continuar. Mas é preciso responder o que foi exatamente o conteúdo das ligações do ministro Alexandre de Moraes, cuja mulher tem um contrato milionário, aliás, sem nenhum precedente com o Vorcaro, o tal dos 130 milhões, nas 8 ligações que ele fez ao presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central vai ser ouvido no Supremo para saber o que foi o conteúdo dessas ligações 8 vezes no mesmo dia. Não é para tratar de Magnitsky, né? Porque 1 ou 2 ou 3 vezes acho que basta, mas vamos lá. Esse é o ponto. Porque também é preciso entender qual é o envolvimento de qualquer outro ministro nesse caso, ou de qualquer outra autoridade da República. Ao que parece, um ministro que estava envolvido, segundo o que se pressupõe nesse material da Polícia Federal e na própria reação do Fachin, do ministro Fachin, presidente da Corte, é que não dava para continuar na mão do Toffoli, que ele estaria investigando a si próprio. Não existe isso. Curiosamente, o Supremo estava indo por esse caminho. Parece que deu um break, um freio de arrumação nessa situação. Mas quem mais está envolvido nesse caso? E outra,
Qual a transparência que o caso vai ter agora? Porque, vamos lá, quando você tem crime contra o sistema financeiro, contra a economia popular e contra o Estado, envolvendo a autoridade pública, não é motivo para se manter em sigilo absolutamente nada. Não existe isso. Você pode até excluir as partes que citam uma foto íntima de alguém, uma relação íntima de alguém nas conversas. Só isso. Mas a Polícia Federal tem técnicos capazes de, digamos, colocar ali uma tarja vermelha nessas partes. O restante precisa ser público, porque senão a gente vai começar a duvidar de tudo que decidir o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal está devendo ao país. Está na hora de pagar a conta. Bom, e a gente vai trazer agora no programa algumas falas que teriam então sido ditas pelos ministros durante a reunião de ontem, segundo essa reportagem que foi publicada no Poder 360 e que ilustra bem o tom, o clima dessa reunião secreta. Inclusive falamos já que há uma informação de que essa reunião secreta de ontem tenha sido gravada clandestinamente pelo ministro Dias Toffoli e vazada para a imprensa. Eu vou trazer alguns trechos aqui, a gente vai comentando o que teria dito, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso Master, aqui no STF, que contrariam a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Luiz Fux. O ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. Acabou. Não sei o que vocês estão discutindo. Já o ministro Alexandre de Moraes não teve as falas literais publicadas pela reportagem, mas criticou duramente a Polícia Federal, que entregou o relatório ao ministro Edson Fachin. Disse ainda que foi uma investigação ilegal a realizada sobre o ministro Toffoli. Vou trazer também uma aspa do que teria dito o ministro Nunes Marques. Para mim, isso é um nada jurídico. Isso é um absurdo. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição. Eu vou parar por aqui, já passo para o Alexandre, a gente vê esse cabo de guerra agora instalado, Alexandre, entre Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e também a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, porque essa arguição já tinha sido levantada um tempo atrás por partidos de oposição e Paulo Gonet, procurador-geral, afastou essa arguição de suspeição do ministro Toffoli alguns meses atrás. Mas o que a gente viu ali pelos relatos, pelos trechos que foram publicados, é que havia ali uma quase demonização do trabalho de investigação da Polícia Federal nesse caso. Pois é, e eu recebo essa transcrição da gravação com os 4 pés atrás, porque foi uma escolha para tirar e comprometer Fux, Nunes Marques, né? O Moraes ali é coisa bem freudiana, né? Se investigar o ministro do Supremo, isso é ilegal. Se me investigar, vai ser ilegal. Né? Mas claro que foi quem se interessa, quem é o beneficiado por essas divulgações, né? Imaginava ser beneficiado. Estão falando bem de mim, né? Tá muito pueril, tá muito, meu Deus do céu, já houve um advogado andando de bermuda lá no Supremo, parece que ele está de calças curtas ainda, com 14 anos de idade. Como eu acho que foi o Piotr que lembrou, né? A gente está vendo os motivos pelos quais foi reprovado em 2 provas para juiz. Ou é o desespero da emoção. Tem coisas que estão claras, né? A gente estava falando aí, crimes cometidos. Tá aí, advocacia administrativa, omissão, né? Prevaricação, quem sabe corrupção mesmo. Não tem que provar essas coisas. Eu não estou falando só de Toffoli, não. O Supremo está todo envolvido nisso. Né? O meu artigo fala em rasgar a fantasia, eu acho que eles estão rasgando a toga, desonrando a toga que foi, inclusive, o ministro Menezes Direito honrou, sim, a toga que eu acompanhei o trabalho dele. Estudioso ao extremo, foi substituído pelo Toffoli. Qual foi a diferença? Notável saber jurídico caiu 11º lá no Supremo. Então, agora, qual é o caminho? Né? O caminho disso.
Não vamos deixar só com a Polícia Federal. Eu estranho muito o interesse da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, presidida pelo senador Renan Calheiros. Foi ao Fachin, ao presidente Supremo, dizendo que quer compartilhar com os dados obtidos pela Polícia Federal, porque é interesse da investigação que tem uma subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos. Que estranho. É para substituir uma comissão parlamentar de inquérito, é? É para ficar sob sua condução essa investigação no meio político? O único caminho, além de não haver obstrução de justiça, deixar tudo claro, transparente, que a Polícia Federal que faça o seu trabalho, é uma comissão parlamentar mista de inquérito, deputados, senadores, tem número para lá de suficiente, até uma comissão só no Senado tem 52 senadores já, né? Mais do que suficiente para fazer a investigação política de um assunto que é político. Como o Barroso tanto quis que o Supremo fosse uma corte política, né? Então, faz a investigação política. E quem é o órgão que julga ministro do Supremo? É o Senado. Então, o caminho é esse, a polícia fornecendo os dados para a comissão política e a comissão política abastecendo um inquérito, um julgamento no Senado. É a única forma de o Supremo voltar a ser Supremo. Porque o que acontece entre os do Supremo, como se foi gravado direitinho, né, que é ilegal investigar um ministro Supremo. O ministro Supremo pode ser Supremo, mas ele não é absoluto. Ele está investido de uma monarquia absoluta. Cada um deles seria um monarca absoluto. Isso já acabou na Inglaterra há séculos, né? E aqui no Brasil a gente ainda está com absolutos, ocupando um mandato que sequer tem a legitimidade do voto direto. Toffoli ficaria até 2042. Esse condicional aí, esse futuro do condicional, né, veio de ato falho. Mas eu acho que não é possível que ele ainda tenha mais, quantos anos? 12, 13 anos pela frente. Como vai se manter? E o que mais me impressiona, né, tá a Carmen Lúcia tentando fazer um código de ética, são os princípios que regem essa gente. De mudar a Constituição lá no julgamento da Dilma, de inventar um inquérito do fim do mundo, que saiu da cabeça do Toffoli. A Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge, foi contra, disse, não, a Constituição não diz isso. Quem tem a iniciativa de um inquérito é o Ministério Público. A Constituição foi levada de roldão. Na pandemia, então, foi um horror. Os direitos e garantias individuais, que são cláusulas pétreas, foram enterrados por esse Supremo militante ativista que está aí. O julgamento do pessoal do 8 de janeiro está com princípios de investigação que hoje estão reclamando. Não, a Polícia Federal não pode investigar desse jeito o caso Master. Só porque foi citado no telefone. Quantos foram condenados a 14 anos porque estão citados no WhatsApp? Né? Então, é isso que a gente está testemunhando, acompanhando e rezando para que aquela mídia que ficou silenciosa durante todos os anos de salvação da democracia por um Supremo militante, que agora volte a fazer jornalismo.